Olá, amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje vamos mostrar o nosso pomar aqui para vocês, trazer um tour sobre o pomar e vamos dar dicas importantes de alguns assuntos a ser tratado na formação de um pomar. Geralmente as pessoas não consideram isso como importante, e é muito importante esse fator. A escolha que você vai fazer na sua propriedade para formar o pomar ou até mesmo expandir um pomar que já tenha formado, faz toda a diferença na vida útil das frutíferas. O nosso pomar, ele tem 39 anos, que já faz 40 que meus pais chegaram aqui, né, nessa propriedade, e desde que chegaram começaram a formar. Algumas árvores tiveram que ser sacrificadas porque foi plantada em lugares errados e precisou ser cortada para instalação de galpão, instalação de animais, até mesmo as moradias, construções. Tiveram que tirar aquelas árvores para abrir espaço. Outro erro que a gente cometeu foi na escolha das árvores. Então, a escolha das árvores de grande e pequeno porte faz toda a diferença na hora de você plantar o pomar. Também, a nossa área aqui é de 1000 metros quadrados e ela tem 75 árvores dentro desse espaço. E todas elas, claro que depois que a gente teve... quebrou a cara, como a gente fala aqui, né? A gente já está construindo agora, que estamos reformando o pomar, porque as árvores estão algumas secando ali, né, morrendo. Aí a gente vai reformando, então a gente já vai fazendo com que fique mais acertado, hoje mais ordenado o posicionamento das árvores. O primeiro passo da escolha do seu pomar, porque o pomar é a pérola da propriedade, né? Toda propriedade que você preza tem um pomar, e o pomar é aquele na sua propriedade, não é verdade? Então, a localização dele é muito importante se você tiver essa opção de escolha. A face do terreno é o primeiro passo que você deve se observar, a face do terreno. Toda árvore gosta de sol. Sol contínuo, durante 7 horas por dia, é o mínimo que a planta precisa. Ela precisa de muita luz, muita luminosidade para você ter uma produção boa. Então, a face do terreno, ele faz toda a diferença. No caso nossos aqui, que o nosso pomar é na lomba, gente, eu falo lomba porque eu sou paranaense, mas é morro. O nosso pomar é na encosta de um morro, então... Quando você for escolher, escolha a face do leste. No meu caso, eu vou virar aqui para a face leste, para vocês verem. Então, a face leste, quando o sol nasce, as primeiras horas aí dos raios solares, já começa as plantas a receberem. Aí, isso faz toda a diferença no pomar, porque a planta ela precisa de muita luminosidade. E quando a face é leste, assim que o sol nasce, você já começa a receber os raios solares nas suas plantas. Mas não basta ser só a escolha, você também tem que escolher as plantas. Por exemplo, se você plantar na face leste as plantas de porte alto, no caso abacateiro, ameixeira, que mais, gente? Jaqueira, macieira, mangueira, castanheira e todas as árvores que dão de porte alto, se você plantar elas no início na face leste do seu terreno, elas vão sombrear as outras e vão sufocar as plantas mais pequenas. Então essa escolha também faz a diferença. Quando se escolhe a localização, né? Na minha frente aqui está o leste, atrás está o oeste. Então, as plantas de pequeno porte ficam à frente. Aí, no caso meu aqui, os cítricos. Toda a família dos cítricos, você coloca na face oeste, porque o sol vem, elas são pequenas, ele pega os raios solares e também
pega lá nas grandes. Se for ao contrário, as grandes vão sombrear as pequenas. Quando o sol, na época de verão, que nem eu tô falando que a gente aqui tá no encosto de uma serra, quando lá pelas 4, 5 horas o sol já descambou aqui no horizonte e ele vai sombrear, as árvores de porte alto lá vão fazer sombra para cítrico, que vai refrescar elas e evitar muito calor para elas. Então, a melhor hora da manhã, o cítrico recebe a luz solar ali, tudo bonitinho, para evitar apodrecimento nos frutos, e à tarde ela também vai receber a sombra das plantas de porte alto para evitar que as plantas cozinhem no sol do dia todinho. Então é muito importante esse planejamento para você plantar as árvores. Tá certo que às vezes você ganha uma muda de árvore e você diz assim, eu tenho aquele lugar preparado e não tenho tempo, eu vou plantar aqui mesmo. Um pouquinho mais de trabalho vai evitar um dissabor futuro, porque no caso aqui, deixa eu mostrar para vocês o erro que a gente fez agora, aqui. Ó, esse aqui é um pé de jaca, tá vendo o tamanho desse pé de jaca? Ó, foi o que aconteceu. Eu trouxe esse pé de jaca para minha mãe, ele é enxertado, trouxe ele e essa tamoia. Não, acho que a jaca e a lixia atrás, a tamoia já é outra coisa, mas tá errado aqui também. Aí, não, o lugar que tá pronto aqui, tá aqui, vou plantar. Daqui uns tempos, ó, daqui uns 5 anos a mais, essa jaca vai estar no mínimo 30 metros de altura aqui. E vai fazer sombra para os cítricos que estão atrás. Então isso são coisas que, aí depois que já tá feita, né, você tem que conviver com isso. Não dá para cortar o pé de jaca, simplesmente não dá para cortar. Tem que conviver com ele, mas ele vai fazer sombra no cítrico. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Olha, então aqui é o início do nosso pomar. Esse pé de jaca está no lugar errado, porque por enquanto ele é pequeno ali, mas assim que ele se forma, ele vai fazer sombra e o demais está certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O espaçamento também é muito importante, de acordo o porte das árvores. Se for cítrico, olha o tamanho que dá as cítricas. As cítricas não passa de 4 metros, no máximo aí 4 metros, né? Essas aqui estão com 2 metros por aí, 1,80 m, porque elas são de porte baixo, olha. Então 4 metros entre uma planta e a outra, aqui ó, já é o suficiente, olha. 4 metros de diâmetro entre uma planta e a outra, tanto na entrelinha como na largura aqui. Passa, no caso se fosse necessário uma roçadeira tratorizada, passa por aqui, passa um caminhão, qualquer coisa que você queira entre as linhas vai passar. Nas árvores de porte alto já não é mais essa mesma medida. E aqui uma não incomoda a outra. Tem o espaço. Você pode fazer outras culturas nas entrelinhas. No caso aqui, né, minha mãe fez abacaxi nas entrelinhas e a cana de açúcar que a gente plantou nas entrelinhas do arvoredo. Porque o arvoredo, ele é permanente, tá? Gente, eu tô com a memória fraca. As bananeiras também se pode usar como quebra-vento. No caso aqui elas são na região sul, porque o vento vem muito forte dessa região. Então foi plantada bananeira, leiras de bananeira para fazer capineiras aí, né? Para quebra-vento. Mas todas elas também precisa de um espaçamento. E as bananeiras, ela é considerada porte baixo. Então ela não vai sombrear as cítricas. Olha, onde é que tá os nossos cítricos, consorciado com a cana de açúcar e o abacaxi que a gente fez. Agora já as árvores descendo aqui, no caso nosso aqui, a chegada do terreno, mas que fica a face leste do pomar, tá? As árvores de porte alto. Então olha a abacateira, olha o tamanho dessa árvore, gente. Ela dá no mínimo aí
25 a 30 metros de tamanho. Então, o abacateiro, ele tá, em média, aqui 10 metros de distância do cítrico, que é uma distância bem boa, de 7 a 10 metros, para você plantar as plantas de porte alto. No caso, o abacateiro, essa cama aqui tá meio aqui, que não focando, o abacateiro, e ali tá o ingá. O ingá também é uma árvore de porte alto, olha o tamanho do ingá. E eles se juntaram, as ramagens aqui, ó, mas ainda não estão se estrovando. E tem entre o pé do abacate ao pé do ingá, aproximadamente 8 metros que tem ali. De um pé do ingá a outro engazeiro, também tem 8 metros. E a copada dele se juntou. Se juntaram aqui, ó, as copas das árvores. Então, essa é uma observação muito que você precisa fazer no seu terreno. Quando, se fosse, que nem eu falei aqui na face leste, que o sol pegasse, essas árvores iam fazer sombra até 10 horas, 11 horas nas plantas de pequeno porte. Assim, elas não atrapalham a luminosidade do sol. E quando o sol vira de lá, elas fazem sombra que vai ajudar na parte da tarde as plantas ficarem bem no fresco. E aí, pessoal, gostaram? São dicas que são muito importantes. A escolha, né? Vocês aprenderam que a escolha face leste coloca as plantas de baixo porte. Na face leste, oeste, as de alto, para que uma não sombreie a outra quando o sol nasce, para a luz do sol pegar em ambas. Espaçamento de acordo com o tamanho das espécies. Sempre o pessoal pensa, não, 4 metros. 4 metros para planta de baixo porte, cítricos. Plantas baixas. Se forem alta, de 8 a 10 metros. Uma castanheira, por exemplo, que a gente tem aqui no fundo, castanheira, manga, elas fazem aí um círculo até de 10 metros por volta. Nada nasce debaixo dela. No início, agora se você já tem uma planta plantada e você diz, putz, Lídia, e eu que já plantei? Não corta a sua planta, não corta. Se você tem uma planta grande, por exemplo, que nem eu mostrei o erro que a gente fez aqui, da jaca que foi plantada próxima do cítrico, quando essa jaca crescer daqui uns 5 anos, ela vai sufocar esse pé de cítrico tão lindo aqui, ó, porque ela tá próxima ali, ó. Então vai sufocar, ela tá entre 5 metros longe do cítrico. Vai fazer sombra, mas até lá eu tô colhendo frutas. Então, você já sabendo disso, aí você já pensa em ter outro pé de frutífera, porque aquele vai te atrapalhar aqui no decorrer futuramente, né? E quando as plantas já estão adultas, formadas, aí nada mais você consegue cultivar embaixo delas. Mas até elas crescerem e ficar esse tamanho adulto, você pode formar outras coisas. No caso nosso, aqui atrás do meu pomar, aqui, né? Que tem as plantas grandes, no início ali era cheio de bananeira. As bananeiras, mas agora as bananeiras morreram, porque elas cresceram e fizeram sombra. Então, até chegar a esse ponto, você pode otimizar o seu espaço plantando outras coisas, como bananeira, até mesmo parreira de uva, abacaxi, qualquer coisa ali, até mesmo agricultura, como feijão, milho, mandioca. Você pode tudo consorciar no meio das entrelinhas. Aproveita bem o seu espaço, né? Enquanto as plantas são juvenil. E agora a face do leste, como eu já disse, às vezes aí nas casas que tem um muro, ou tem uma construção alta, ou tem uma árvore já do vizinho que está fazendo a sua sombra, né? Não tem o que fazer. Então, sempre que você for procura árvores assim já para que se adapte bem àquele local, que gostem de lugares mais assombreados.
e também a escolha das plantas. Sempre é bom a gente escolher, no caso nosso aqui, quando a gente formou um pomar aqui, a gente fez ele com semente, a partir da semente, porque na época nós não tínhamos a técnica da enxertia. Aí hoje tem a técnica da enxertia. Mas mesmo você escolhendo, tem que tomar cuidado, que aqui na minha cidade, você acredita que eu fui um dia numa floricultura, aqui, meio que clandestina que era, né? Era um fundo de quintal, mas aí as mudas bonitas, tudo alta. Eu olhei e não tinha cicatriz do enxertia. Essas mudas são enxertadas? Enxertadíssima. Cadê a cicatriz do enxerto? Não tinha, gente. Não comprei, é claro. Mas muitas pessoas não sabem. Aí eles acabam comprando plantas normal, que foi feita através da semente, que vai demorar de 10 até 14 anos para produzir aquelas plantas. Você até pode plantar, a gente também planta por semente aqui, porque a gente já tem as frutíferas produzindo. Então não tem importância você ficar esperando. Mas você está querendo formar seu pomar, a escolha das plantas é importante, porque você quer colher fruto rápido. Eu vou mostrar aqui para vocês, nessa laranjeirinha aqui, a cicatriz do enxerto. É bem visível, né? Assim é bem visível você saber. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, essa aqui foi enxertada no cavalo do limão rosa. Aqui é limão rosa, aqui é a laranja lima. Olha, tá vendo? Tem essa coloração aqui e tem a cicatriz do enxerto. Às vezes tem a cicatriz bem aparente, no caso essa aqui, ela foi aquela de cunha, ficou assim, né? Não foi a incisiva assim. Aí aqui dá para você ver a coloração e a cicatriz do enxerto. Se você for comprar uma muda e a mesma coloração, a mesma bitola do pé aqui, ela não é enxertada. O vendedor pode estar querendo te passar a perna. Aí as plantas que são feitas através da semente, toda árvore enxertada tem essa cicatriz, tá? Deixa eu ver se eu consigo chegar no pé dessa aqui, para mostrar para vocês. Essa aqui é a champanhe. Ó, olha lá a coloração lá embaixo do limão rosa e a coloração em cima. Porque às vezes ela... Ó, tá vendo? Esse enxerto foi feito bem aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Bem aqui. Tá vendo a cicatriz aqui? Então aqui é limão rosa e aqui é laranja. Se caso nascer algum broto de limão, você tem que tirar ali, porque ele vai também roubar a força. Esse método de enxertia é maravilhoso, porque o limão, ele já tem no DNA de ser porte baixo. Aí, a raiz é limão, a copa é laranja. Ela produz muito, 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 muito. Porque o limão, o cavalo dele é bem forte. Já as que você faz por meio de semente, no caso que foi por semente, tipo essa poncã aqui, ó. Ó, o tamanho que ela tá. Ela não tá produzindo ainda, porque foi através de semente. Então, ó, a laranja através de semente não tá produzindo. Elas tendem a dar árvores de porte mais alto. Olha que lindo o tucano lá no abacateiro. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Outra coisa importante é você sempre ter fruta para os pássaros. Plantar bastante. Nem no caso a banana, pêssego. São coisas assim que os pássaros amam. Jabuticaba. Agora é época de jabuticaba. Olha o tucano. Lindo, né? Eita, bicudão bonito. Aí as árvores de grande porte fica na localização do oeste, que não vai fazer sombra, né? E as entrelinhas, vou mostrar aqui para vocês, as entrelinhas com a cana de açúcar que a gente tá utilizando. A cana de açúcar, dentro de 2 anos, ela já sai o cultivo. Então, além de você tirar a cana de açúcar, favorece a mata verde. Esse daqui também é uma leguminosa, esse feijãozinho aqui.
que é uma leguminosa. É muito importante você plantar leguminosa no meio das arvoredos, que vai trazer nitrogênio. E adubação para as árvores não são muito exigentes. Há uma coisa que eu esqueci e agora lembrei, é quando você for escolher o terreno sempre tem que ser profundo. É sempre bom ter uma profundidade no solo, porque as raízes gostam de terra fofa para se desenvolver. Então, quando a gente for fazer uma cova para plantar, você faz 40 por 60 de profundidade. Ai, Lídia, mas eu só fiz um buraquinho ali de 20 centímetros e está produzindo. Sim, está produzindo, as plantas não são exigentes, mas você vai favorecer o crescimento das raízes. As raízes gostam de terra fofa para ela se desenvolver rápido. Então, quando se faz essa cova bem preparada e coloca a terra fofa, bem adubada, ela se desenvolve muito mais rápido, ela se estende mais rápido. Quanto mais folha tiver as suas plantas, mais raízes elas vão ter. E é como eu disse no início, você pode até evitar um trabalho mais agora, mas você vai ter decepção futura. A planta seca mais rápido, demora mais para produzir e fica aquela coisa toda aí, né? Então, olha, atrás aqui, ó, tá as mangas. As mangas também são árvores de porte alto, faz uma sombra muito grande, então geralmente você escolhe por família. As famílias de cítrico que são menores, no caso a gente colocou as enxertadas, que são aquelas pequenininhas lá no início, que é a Facileste. Aqui já são as de maior porte, que são essas comunzona mesmo da gente, ó, o tamanho dessa aqui, olha. São as nossas comunzonas, elas dão mais alta, aí você vem do menor, começando no leste, do menor para o oeste, para o maior. Aí fica bem organizado a locação aí das suas plantas, tá bom, gente? Olha que lindo o tucanão, olha. Bonitão, né? E aqui, depois que você for tirando as culturas, no caso, sempre pode ter outras no meio. Ó, as bananeiras que eu falei para vocês no início, que aqui era sempre bananeira. Ficou debaixo das mangas. Olha, as mangas tomaram conta. Aqui a gente plantou elas meio que perto. Foi uma leira aqui, foi eu que fiz essa leira aqui. Eu plantei elas 4 metros de diâmetro e ela se encontrou. Então a manga também é árvore de porte alto, não se deve plantar ela nas entrelinhas, assim, muito perto das entrelinhas. Tem que ser no máximo aí 10 metros, né? Para ter de 10 para menos. É um espaçamento bem bom para as árvores grandes. E depois fica esse espaço entre elas que você pode cultivar outros. Olha a amora. A amora. Aqui tá precisando fazer envaramento. Essa aqui é a amora branca, ó, que bonitinho. Mas entre as linhas aqui você pode plantar o que você desejar, no caso das entrelinhas. E toda planta, ela gosta de se desenvolver aí num pH entre 6 a 8. Então, é sempre bom você fazer uma amostra do teu solo, levar na Secretaria da Agricultura para ver uma análise aí quanto que está o pH do solo. Você faz uma correção com pó calcário, que fica ótimo. E também você pode utilizar adubação natural. Aí fazer você mesmo a sua fertilização. Tome cuidado com a putrificação de matérias. As plantas, elas gostam de decomposição. Tudo que você tirar do solo, no caso tronco de bananeira, folhagem, deixa apodrecer. O resto de frutas não é muito importante e nem é aconselhável, porque eu sei que dá trabalho, mas não é aconselhável você deixar em cima do solo. Ele atrai outros insetos, ninho para inseto, e prolifera doenças. Prolifera os insetos na planta. Uma planta saudável, ela se protege dos insetos assim por
pela sua própria natureza. Mas, se você não proteger no início, principalmente, não forma o pomar, principalmente formiga. Eu trouxe algumas dicas aí no canal, que eu falo sobre combater formiga, que você coloca um saquinho plástico, tem aí no canal, é natural, sem veneno. Mas a formiga é um dos inimigos aqui do pomar. Ela faz com que a planta seque, corta uma vez, duas vezes e tira toda a energia da planta e acaba que secando. A adubação da sua planta, é bom você fazer uma cova já bem preparada. Eu gosto de fazer com 1 kg de torta de mamona, 1 kg de farinha de osso, aí de 20 a 30 litros de esterco curtido. O esterco curtido que eu falo é você pegar 50% de esterco, 50% de água, colocar num tambor, deixar aí 15 dias fermentando e depois virar. Você pode colocar isso na cova antes de plantar e de 15 em 15 dias em volta dos pés. Você vai colocando esse fertilizante natural. A torta de mamona é ótimo, você pode até cultivar ela no meio das entrelinhas. No caso aqui eu já falei para minha mãe que a gente vai cultivar, pode cultivar nas entrelinhas a mamona, aí ela já vai fazendo a fertilização natural. No caso, as plantas, elas retiram tudo do solo e as frutíferas dão raízes muito profundas. Então, mesmo em solo fraco, ela vai produzir, né? Então, é uma benção. Como eu disse, aqui a gente tem 75 árvores nesse pomar aqui de 1000 metros quadrados, né? E tem as grandes, as pequenas, algumas já secaram, no caso dessa aqui, ó, tá seca já secou. As que secaram, a gente corta e deixa ela para decompor, fazendo, olha, no caso essa aqui, ó, ela secou, tá decompondo. Tem um pessigueiro ali também que secou, vai decompor. Então ela vai fazendo essa adubação. O minduim forrageiro é um grande aliado das frutíferas. A gente planta ele aqui também, além dele não deixar crescer o mato, porque esse mato aqui é saudável, tá, gente? Esse mato é saudável. Então esse tapetinho verde aqui no meio do pomar é saudável, porque ele vai manter a umidade, vai fazer ninho dos micro-organismos que vão transformar as enzimas aqui das matérias orgânicas em micronutrientes para o solo. Então é muito, muito saudável. E você pode manter limpo apenas com roçadeira. Aí com roçada manual, né, na foice, ou roçadeira motorizada, que nem da motosserra ou tratorizada, de uma forma assim que mantenha sempre verde no chão, sempre verde, nada de deixar aquele terreiro, porque as plantas gostam bastante de umidade. Olha, no caso aqui a jabuticaba, por exemplo, a gente fez elas no lugar errado, aqui a nossa jabuticaba. Então uma poda bem feita para jabuticaba também faz a grande diferença. Aqui para vocês, até vou mostrar aqui. Aqui é o lado leste, então tem as árvores de porte alto que tá ofuscando a luz do sol. Quando a gente plantou a jabuticabeira aqui, né, a jabuticabeira também é de porte alto, só que ela já começa a produzir desde quando ela está em porte baixo. Aí o que acontece? Você tem que fazer uma poda bem drástica nela. Eu vou mostrar isso para vocês, porque quando eu fui podar essa árvore, aqui as duas, né, que são essa câmera não está colaborando, essa e essa aqui. Aí a minha mãe falou: Deus o livre, vai estragar a minha árvore. Aonde que já você viu? Cortou tudo. Olha para vocês verem, depois de uns 3 anos que eu fiz a poda, a qualidade da jabuticabeira, que são irmã, da mesma época. Olha só, gente, a qualidade da planta, né? Ali o porte dela e a da que eu fiz a poda, tá vendo? Essa aqui tem galho seco, tá secando, tá feia, mas eu deixo assim,
Porque sempre que a gente vai fazer uma poda, aí você se lembra. Lembra da jabuticabeira que a gente ficou com dó dela e estragamos? Então tem coisas que é necessário. A poda na jabuticabeira tem que ser bem drástica, senão você perde a planta. Olha, essa aqui, se você for analisar, ela dá frutos também. Não tem acesso aos frutos, porque ela tá cheia de galho, tá doente a árvore, secando, e tá com essa aparência dela assim feia. Essa aqui, ó, que eu fiz a poda bem drástica que eu falei para vocês, você tem acesso em todos os frutos. Onde é que você chegar aqui, ó, você tem acesso. Por quê? Porque todos os galhinhos foi cortado. No caso aqui, agora, ela brotou esse ano. No outro ano eu vou cortar tudinho aqui, ó. Mas tudo. Não deixo nenhum galho desse aqui. Todo isso aqui que brotou, ano passado a gente cortou aqui, brotou, se corta. Pode cortando esses galhos, galho grosso, galho fino, corta tudo ela. Ela fica bem estruturada a planta. Se ficar com dó, igual a dona Cleusa ficou, com dó que eu tava detonando a jabuticabeira, não foi bom para a planta. Olha a estrutura dessa árvore, olha que lindona que ela tá, e olha a estrutura daquela ali. Ficou uma árvore nanica, secando já as pontas e até mesmo impedindo o acesso da colheita. Aquela jabuticabeira do fundo ali, é a jabuticabeira do mato. Ela tá próximo das árvores grandes ali, tá fazendo sombra nelas, mas como eu disse, como ela tá próxima, mas aqui é a face leste, então o sol pega primeiro nela aqui, aí mesmo assim ela não atrapalha. Então amigos, creio que esse vídeo já ficou bem longo, mas se fez necessário, fiquemos entendidos. A face a leste, nunca se esqueça, face leste, comece com as plantas de pequeno porte, no lado leste, ou oeste as grande porte, por causa da localização aí dos raios solares nas suas plantas, né? Vai evitar os transtornos futuros. Se você tiver beira de muro, evite plantar as plantas de porte alto em beira de muro, vai quebrar o seu muro e também vai fazer sombra. Se você já tem uma construção e você quer plantar alguma coisa aí para fazer sombra, escolha as árvores de porte alto, que vai também ajudar a ter sombreamento. A quantidade de frutas, né, são em média de 75 até 80, dependendo do tamanho, mas eu digo assim 75 para variar, para você ter de tudo quanto que é espécie. Aqui nesse pomar a gente tem pessigueiro, jaqueira, castanheira, tamoia, tamarindo, abacateiro e lixia, tudo que são árvores de porte alto. Que dá e tá bem organizado, todos produzem. Você tendo entre aí de 5 a 10 espécies de árvores, você garante fruta o ano todo. Por exemplo, os cítricos, eles produzem de abril até maio, que são os cítricos, né? Às vezes até agora ainda tem lugar que a gente tem, em agosto ainda tem os cítricos. Aí novembro, por aí, setembro, novembro, dezembro até janeiro a gente vai colher manga, vai colher pêssego e abacate. Aí depois vem goiaba, banana e tudo. Então, se você fazer uma escolha assim, você vai ter uma variedade de fruto em todas as estações do ano. É muito importante. E sempre ir repondo, né? Todo ano você fazer aí 2, 3 mudas de árvores novas, porque ela vai secar, é normal. Você pode plantar, se você vê que um cítrico está secando, você pode fazer bem próximo ali a muda nova, não tem problema, pode fazer naquela mesma leira. Outra coisa que eu não falei, mas quero deixar ressaltado, a água. A água é de muita importância. Desde que seja da chuva, de rios, de lago, tem que ter água no teu sítio. As plantas são profundas, elas buscam a água longe, né? Mas isso depois de adulta, enquanto elas são jovens,
precisa de irrigação, precisa de uma rega para pegar elas. Tem as plantas que morrem no inverno, no caso aí do cafezeiro, a manga, mamão, são plantas que morrem no inverno, que é o frio. Então, escolha as plantas também de acordo ao clima da sua região. Se for região bem fria, que nem no caso aqui da nossa, que é mais fria, produz muito bem a macieira, pera, o cítrico produz muito bem. Já manga não produz muito, abacateiro também não, e nem mamão. A gente produz pouco aqui, né? Tem ano que produz, tem ano que não produz. Então, sempre escolher de acordo com o clima aí da sua região as frutíferas. E também a adubação é muito importante, como eu falei lá no início, né? Não fazer putrefação, decomposição. Toda a matéria tem que estar em cima do solo, não pode estar enterrado. Se você enterrar a matéria orgânica no solo, ele vai putreficar, vai gerar gases, vai aquecer e vai fermentar, né, ali e matar as suas plantas. Não é bacana. Sempre que precisa, use um defensivo, use calda, use extratos de planta. Eu trago dicas aí no canal de como fazer suco fermentado, que é uma maravilha, combate muito bem a infestação. Calda bardaleza todo inverno é importante, calda sulfocáustica, tudo é muito importante por causa das brocas que dão aí no seu pomar, né? E tenha boa sorte aí com a formação do seu pomar. As árvores ornamentam, ficam bonitas. Olha como é linda aqui na chegada da casa dos meus pais. Eles plantaram as palmeiras real, atrás as mangas, castanheira. A gente tem 3 pomares aqui no sítio. Então foram localização que a gente escolheu, não deu bem certo, escolhi um outro lugar e assim tá. Mas todos eles estão produzindo, tá bom? Então até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de ficar inscrito aí no canal, dar aquele joinha pra gente, né? Fazer parte das nossas redes sociais. Olha aqui onde é que a gente mora, tá bom? Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Tchau!